Bem-vindos aqui a uma sessão muito especial da LifeWave X39. Meu nome é Rui Miguel Coelho. Hoje vamos ter, como fazemos sempre regularmente às quartas-feiras, e já neste momento há mais de 3 anos, uma apresentação científica que vai neste momento decorrer do ponto de vista online, neste caso por Zoom, onde vamos ter, para além de testemunhos, para além de explicação científica, vamos ter também a capacidade de entender e de compreender a tecnologia que está por detrás de um dos maiores avanços mundiais da ciência, que é podermos reativar as nossas próprias células terminais, que é um sonho antigo da humanidade, mas que por razões tecnológicas, não por falta de estudos, mas por razões de avanço tecnológico, não estava ainda capaz de poder ver a luz do dia com a simplicidade, com o brilho, com a capacidade de transformar vidas que nós temos hoje na mão. Eu vou começar por me apresentar. Eu não sou médico, começo por aí, não sou um profissional de saúde. Há muitos neste momento que nos abraçam e que dão corpo também à questão científica da empresa. Eu sou uma pessoa na área de economia, o meu nome é Rui Miguel Coelho, sou pai, sou um empresário, sou alguém que cuida muito de inovação, de sistemas de avanço de marketing também, de comunicação. Sou também diplomata civil, um cargo que existe com muita honra. Sou também alguém que se dedica, enquanto professor universitário, à educação dos outros. E sou um curioso da vida. Sou alguém que quer cada vez viver mais, melhor e espero eu, com o brilho de poder passar muitos e longos anos a ver pessoas também a transformarem-se, a poderem elevar a sua saúde e, quem sabe, a sua condição geral, porque a saúde tem muitos planos, como eu penso que hoje vão ver aqui. Eu chamo sempre à saúde algo que nós devíamos ter para nós e não apenas guardar para um profissional de saúde, devíamos entender o suficiente para entender de energia, de equilíbrio, mas eu digo sempre e vou apenas reservar-me neste momento a dizer isto, a energia tem vários planos. Tem o plano físico, obviamente, que é muito o que vamos falar aqui, mas também tem o plano mental, a maneira como nós pensamos, tem o plano emocional, a saúde através do plano emocional é extraordinário. Temos também a parte relacional, saúde nas relações. Aliás, quem tem melhores relações é quem normalmente dura mais anos de vida com qualidade. E quem sabe também podemos talvez falar de saúde espiritual, porque eu acredito que todos nós temos um propósito na vida que às vezes descobrimos a tempo ainda de podermos viver profundamente a nossa existência e o nosso propósito. A minha pretensão hoje é apenas guiar aqui duas grandes profissionais de saúde e um ou outro testemunho. Eu sou alguém que muito abençoado por ter o X39 na minha vida, já vamos falar um bocadinho dele, mais do que eu, profissionais de saúde, mas eu queria só enquadrar aqui também aquilo que nós vamos fazer hoje e, portanto, queria que quem estivesse aqui de novo, já agora se tiver aqui alguém de novo, coloque um aqui no chat para nós podermos receber. Podem apenas colocar um, nada mais, porque eu gosto muito de parabenizar os convidados. Se eventualmente estás a ver aqui depois a gravação, queria dar os parabéns também, porque foste acompanhado por alguém que quis envolver em algo que para ele é importante ou ela. E, portanto, queria dar os parabéns a toda a gente. São muitas pessoas que estão aqui a aparecer no meu ecrã, não vou nomeá-la uma a uma, mas queria dar um abraço a todos e obrigado por estarem aqui. A ideia não é a convencer ninguém, nem é fazer um trabalho de persuasão, é explicar. É um trabalho de educação. Os profissionais que hoje vão dar aqui o seu tempo e a sua energia são pessoas que estão a colaborar connosco, são pessoas que colaboram e que estão também voluntariamente a querer ajudar outros. Queria desde já agradecer a quem vai falar hoje. Vamos ter uma sessão muito especial com a doutora Susana Marques, com a doutora Cátia Batista, e vamos falar um bocadinho sobre um tema que eu acho que não deixa ninguém diferente, que é a gestão do stress e da ansiedade. Se eventualmente conhece alguém, não tu, mas alguém que tenha algum desafio com esta parte, então digo-te, tens que ver, ainda estás a tempo de mandar o link para alguém para convidar, ele ou ela vão-te agradecer muito, vais falar de coisas muito importantes, que calhar transformam as vidas. Eu queria dar aqui as boas-vindas à doutora Cátia Batista. A doutora Cátia é alguém que inspira muitas pessoas pelo mundo inteiro. Eu sei que ela tem clientes e pessoas que acompanha em vários pontos do mundo, nomeadamente na Europa, mas também sei que do outro lado, se não me engano, na Austrália também. E é uma pessoa muito reconhecida pelo trabalho de anos e anos. Passou também pela indústria da suplementação, portanto, conhece um lado e o outro. E eu penso que quando nós nos apercebemos da importância que podemos ter para os outros no mundo, então a nossa voz é como se fosse um farol, uma luz. Eu espero que hoje aprendam também com a doutora Cátia, porque é uma voz que vale a pena sempre ouvir. E hoje, penso eu, Cátia, vamos falar muito de gestão de stress, não é? Eu acho que vamos falar dessa coisa que toda a gente fala e que não sabe nomear e muitas vezes não tem as ferramentas para poder gerir e, portanto, e daí às vezes as doenças que se acumulam, que podiam às vezes até ser bem melhor geridas. Verdade, Cátia? É verdade. Boa noite a todos. Obrigada, Rui, pela apresentação. Sim, hoje vamos falar de stress.
e que nós normalizamos muito esta palavra, é comum, é fácil nós dizermos estou estressada, sinto-me estressado, mas atenção que isto é muito mais sério e muito mais profundo do que nós possamos pensar. Então, o meu nome é Cátia Batista, eu sou naturopata há 25 anos, ok? Sou uma estudante da saúde, das pessoas, da vitalidade e, sobretudo, da regeneração. E hoje venho apresentar este tema, quando o Rui me falou, eu sugeri este tema porque, de facto, este ano está a ser muito impactante a quantidade de pessoas que eu tenho visto em consultório com níveis exacerbadíssimos de stress. Por isso, é um tema que eu queria trazer pela importância do mesmo. Eu vou partilhar aqui os meus slides, está bem? Para acompanhar esta apresentação, para que a apresentação seja mais fluida. Estão a ver os meus slides? Deem-me só feedback, por favor. Acho que Estamos sim. a ver, Sim. Cátia, estamos a ver. Ok. Então, antes de mais, nós vamos falar da nossa luz interna, interior. Eu sei que este conceito parece assim um bocadinho estranho, nós temos luz dentro de nós, sim, eu já vou clarificar isso, e é algo tão simples, e o nosso corpo funciona por fotões de luz. Por isso, esta é a parte mais importante. Então, como eu disse, eu venho falar de stress e eu gostava de começar por esta frase de Bruce Lipton, que é um biólogo, é um estudioso, é uma pessoa que eu respeito muito e com quem eu tenho aprendido muito. Mais de 85% das doenças são causadas por stress. Vejam bem que o stress é um fator também, é um fator causal. E, de facto, nós temos que olhar para isto não só como eu tenho stress, mas também o que este stress vai impactar ao nível das nossas células. Eu hoje não vou ser muito aprofundada, o meu objetivo é trazer só aqui o conteúdo simples e básico para depois trazer a solução. E por isso vou falar aqui do stress de uma forma assim mais ligeira. Há dois tipos de stress hoje em dia que estão muito. Eles existem e coexistem ao mesmo tempo e no mesmo espaço. É o stress agudo, também chamado de stress, que é como uma ultrapassagem rápida, focada e necessária. Se nós fôssemos carros, era assim, percebem? É momentâneo, é imediatista, é um stress avassalador, mas num curto espaço de tempo. Depois temos o stress crónico, que é como conduzir um carro com um pé no acelerador e um no travão. E o que é que isto vai provocar? Os entendidos em carros, que eu não sou, ok? Dizem que o que provoca é um sobreaquecimento e no nosso caso aquilo que provoca é uma destabilização completa do nosso corpo. Então, sendo mais clara agora, o stress agudo grita, ele destrói no instante, ele deixa-nos impactados naquele momento. O stress crónico, ele vai sussurrando, ele vai corroendo lentamente, mas também o que acontece é que ele é constante. Quer um, quer outro pedem urgência numa atuação. E o que se passa nos dias que correm é que nós vivemos assim. Quantos de nós, e eu quase dizia para vocês colocarem aí no chat o número um, quantos de nós são multitasking, ou seja, multitarefas diariamente? Eu acho que todos nós já fizemos ou já vivemos isto momentaneamente. Esta imagem eu acho que retrata bem o que é um stress agudo. É um stress negativo, é um stress intenso, é visto no nosso corpo como uma ameaça, uma sobrecarga emocional, existe num curto espaço de tempo, mas é recorrente e normalmente aquilo que provoca é sensações de ansiedade, de medo, de frustração, de incapacidade de lidar com as situações. As pessoas normalmente recorrem ao médico com a sensação de taquicardia, o coração dispara, tensão muscular, insónia, irritabilidade e choro fácil. Vou-vos dar um exemplo claro quando é que isto acontece. Quando nós recebemos uma notícia altamente impactante, ou então quando no trabalho temos um momento de estabilização completa, um conflito, por exemplo, acontece isto. Depois temos um outro tipo de stress, que é o stress crónico, que é uma exposição um bocadinho mais prolongada, em que os fatores podem ser de mais baixa intensidade, mas normalmente podem durar semanas, meses ou mesmo anos. Levam um esgotamento físico e emocional, a doenças crónicas como a hipertensão, a gastrite, a depressão e até o envelhecimento precoce. As pessoas recorrem ao médico normalmente e dizem: eu sinto-me em fadiga constante, eu tenho falta de concentração, tenho alterações do apetite e do sono, tenho queda ao nível da imunidade, estou sempre doente, tenho a sensação que estou sempre doente. E deixem-me vos dizer uma coisa: o que eu tenho verificado é que exemplos disto é, por exemplo, o stress financeiro, o stress familiar e também o stress laboral. São os três fatores que mais influenciam para esta situação. Porquê? Porque nós não conseguimos resolver qualquer uma destas situações num curto espaço de tempo. Às vezes o stress financeiro leva as pessoas a demorarem meses ou anos a conseguirem colmatar ou modificar as suas finanças e o seu estado. Então o que é que acontece? Esta imagem também é esta característica. Eu tenho mil e uma coisas na minha cabeça, eu sinto-me assoberbada ou assoberbado e é algo que é avassalador.
avassalador. Mais uma vez eu pergunto, quantos de nós já não sentiram ou não sentem isto, mas que está lá num fundinho qualquer que a gente não quer ligar, mas vivemos em stress permanente? E agora queria-vos mostrar o que é que acontece dentro do nosso corpo quando nós estamos sujeitos a longos períodos de stress. Então, isto é uma imagem kirliana, ou seja, uma fotografia das nossas células, ok? Sem stress, as nossas células são uniformes, arredondadas, bem organizadas, elas têm um brilho, elas têm as suas funções equilibradas, há homeostase, ou seja, equilíbrio nas nossas células. É a imagem que vocês veem no ecrã à vossa esquerda. Já em contrapartida, quando nós estamos sob a influência de altos níveis de stress ou períodos de stress muito intensos, as células apresentam-se de forma irregular, elas estão rodeadas por uma luz alaranjada ou avermelhada, têm sinais de inflamação, a estrutura não está bem definida, há danos oxidativos. O que é que isto quer dizer? Que as células têm pouco oxigênio dentro delas e há stress mitocondrial. As mitocôndrias são os organelos dentro das nossas células onde se produz a energia. Vamos chamar assim, são as nossas fábricas de energia. E o que é que acontece mediante isto? É que as nossas células perdem a sua eficácia e elas ficam mais dificultadas, ou seja, dificultam o seu próprio processo de funcionalidade. O que é que eu gostava de mostrar? Gostava de mostrar esta situação em concreto, que é o quê? O que é que acontece, quais são as consequências biológicas quando nós estamos sujeitos a elevados níveis de stress, seja agudo ou seja crónico? Então, o que é que nós temos menos oxigênio no nosso corpo, as nossas fábricas de energia reduzem a sua produção, há um envelhecimento celular, há uma inibição da nossa regeneração, isto quer dizer que nós envelhecemos mais rapidamente, e quando um terreno é tóxico, qualquer agricultor sabe disto, não há semente alguma que consiga proliferar, ok? Mas é isto que acontece. E agora vou-vos explicar, eu vou-vos falar mais à frente, o Rui já falou na questão das células estaminais, mas quando o terreno é tóxico, estas células estaminais não conseguem ser reativadas, entendem? Por isso, vamos avançar aqui um bocadinho. Eu sou uma pessoa de ciência e gosto de me basear, eu já vos disse que na evidência que eu tenho visto em consultório, que tenho falado com os profissionais de saúde, nós estamos a ter níveis de stress muito elevados e isto é prática diária nos consultórios dos profissionais de saúde. Mas o quanto realidade é isto que eu quero trazer hoje. Há uma revisão de 2017 que indica que entre 75% a 90% das doenças humanas estão relacionadas com a ativação de sistemas de stress internos. Atenção uma coisa, nós podemos e estamos aptos a lidar com o stress. Não estamos aptos a lidar com níveis exacerbados de stress, que fique claro isto, ok? Outra coisa também é um estudo de 2016 que afirma que 70% da população com doenças graves é seriamente afetada pelo stress crónico. E vocês podem perguntar, Kátia, mas afetada em que medida? Doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos, aqui estamos a falar das doenças autoimunes, imunodepressão, estamos a falar aqui de todas as patologias associadas à imunidade e problemas mentais. Por isso, digam-me lá se isto não é realmente um flagelo que está a acontecer na sociedade, isso não é a causa, ou pelo menos uma das causas mais expressivas para nós estarmos a ter índices tão elevados de várias patologias e com dificuldade de conseguirmos gerir essas patologias, porque não estamos a atuar na causa, que se chama stress. Então, continuando aqui um bocadinho, mais uma vez eu fui buscar à ciência e quis perceber o stress crónico, quais são os estudos mais impactantes que foram feitos. Primeiro que tudo, há aqui um resumo, é que o stress crónico atua ao nível físico, tem impactação ao nível físico, mental, emocional e na nossa vitalidade. Por isso não é dizermos só assim, eu sinto-me estressada e a minha cabeça está assoberbada. Não, e as minhas emoções estão destabilizadas e a minha energia não está bem. Depois, por outro lado, eu fui buscar os estudos mais relevantes e o estudo começou em 1993, vejam bem, e o último estudo foi em 2025. O estudo de 1993, eu fui ler só a parte sumária do estudo, aquilo que dizia é que havia uma redução persistente das células, pois o estudo de 2025 dava alertas e conselhos que era evidente começar a tratar isto de uma outra forma. No entanto, não está a ser feito, ok? Está sinalizado o problema, mas a atuação do problema não está a ser vista em termos mundiais de uma forma assertiva. Então vamos ao stress agudo. O tal stress que eu digo que é tipo uma síncope nervosa em que a pessoa pode ir até ao desmaio. Também tem afetação física, mental, emocional e vital. Por isso, quer um, quer outro, atua em várias áreas do nosso corpo.
Também o stress agudo, há um estudo de 1993 e o último foi feito em 2025. E aqui o de 2025 foi feito com 25 mil pessoas e é alarmante os dados que aparecem. É mesmo alarmante os dados que aparecem. Por isso, apresenta várias sugestões, nomeadamente que as pessoas devem olhar para isto com olhos de ver que os profissionais de saúde devem adotar medidas de saúde, mas que eu saiba pouco está a ser feito para a necessidade que existe. No entanto, eu resolvi também, porque trabalho em Portugal, é verdade aquilo que o Rui disse, eu trabalho em Portugal, mas trabalho para o mundo inteiro, mas eu gostei e fui buscar à Direção-Geral de Saúde e ao INE estatísticas para nós vermos como é que está a acontecer isto em Portugal. Então, sintomas de ansiedade em população acima de 16 anos, atenção, 16 anos ainda são adolescentes, houve um aumento de 32%, sendo 10,4% têm sintomas graves. Trabalhadores com sintomas de saúde mental no trabalho aumentaram 20%. O custo anual por absentismo por saúde mental aumentou e que é, atenção que eu não sou da área de finanças, ok? Mas ao nível das empresas aumentou 48 milhões de euros. O custo anual do Sistema Nacional de Saúde por absentismo de profissionais de saúde, e eu achei este dado muito interessante, porque temos aqui 2019, que é ano pré-pandémico, 2020, já ano pandémico, passou de 52,6 milhões para 58,5 milhões, e não tenho dados mais atualizados, não consegui encontrar, seria interessante vermos, mas não consegui encontrar. E a percentagem do orçamento do Sistema Nacional de Saúde para esta temática aumentou de 2,3 para 4,5. Digam-me se isto não é relevante e não precisa de ser olhado de uma outra forma. Por isso, está aqui um bocadinho, quem é da área de economia, finanças, etc., consegue perceber que estamos aqui a falar de dinheiro, estamos aqui a falar da saúde das pessoas e estamos a falar aqui, sobretudo, também no caso dos profissionais de saúde, que é como é que estes profissionais estão a atender outras pessoas, que níveis de stress é que eles estão e como é que eles estão a atender outras pessoas. Então, urgente olharmos isto de uma outra forma. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu acho que aqui é que nos vai levar à solução. Quando o stress ultrapassa o limite do corpo, será que nós podemos fazer estas perguntas? Como a regeneração celular e energética, ou seja, ao nível da nossa energia, pode restaurar o equilíbrio? O que é necessário ser feito para nós regenerarmos? E se o corpo soubesse exatamente como se regenerar, será que isto é uma viabilidade? E se bastássemos dar uma chave, a chave certa para o corpo se regenerar, será por aqui o caminho? Agora vamos falar que existe de facto uma tecnologia. Eu coloquei aqui sob a forma de pergunta, mas vou já fazer em forma de afirmação, ok? Existe uma tecnologia sem invadir o nosso corpo e com apenas a amplificação do que já existe dentro de nós que pode nos ajudar, ok? E é sobre isto que eu hoje venho falar. Porque se a medicina convencional, se os estudos científicos ainda andam à procura de respostas, como atuar, pois já existe essa tecnologia, ou pelo menos uma tecnologia que nos possa ajudar nessa medida. E eu hoje venho falar exatamente da tecnologia da LifeWave, ok? A LifeWave é uma empresa americana, tem 21 anos feitos em julho no mercado, não é uma startup, não é uma empresa que apareceu do nada, é uma empresa que está patenteada em alguns dos seus produtos, dos seus adesivos. E o que é que ela utiliza? Como é que ela utiliza? Qual é a estratégia? Ela usa a luz infravermelha do nosso corpo. Lembram-se de eu vos ter dito que nós temos luz interna? Pois bem, ela vai utilizar David Schmitz, que é o CEO da empresa, é o investigador. Ele começou a olhar para o nosso corpo de uma outra forma, que é: corpo, diz-nos lá o que é que tu tens de especial. Diz-nos lá o que é que se passa contigo. O que é que nós podemos maximizar dentro de ti? E então esta luz, o que é que vai acontecer? Este adesivo que eu já vos vou apresentar, está aqui na minha mão, mas eu já vou mostrar melhor. O X39 ele vai modelar os sinais biológicos naturais. Kátia, o que é isto dos sinais biológicos? Olha, um sinal biológico é nós respirarmos, outro é nós comermos, outro é nós dormirmos, outro é nós acordarmos, outro é nós irmos à casa de banho. Isto são sinais biológicos naturais que nós fazemos de forma inata. Ninguém pensa, eu agora vou respirar, eu agora vou acordar, eu agora vou dormir. Isto é algo natural em nós. Claro que muitos de nós já não é natural porque nós não estamos funcionais. Se nós realmente nós temos um mecanismo para nos adormecer e para nos acordar, mas já não funciona com todas as pessoas. Porquê? Porque há stress oxidativo dentro de nós. Então o X39 vai ativar o peptídeo de cobre, o IHKCU, que é chamado também o peptídeo da juventude. Eu já vou falar dele mais à frente, eu só queria que ficassem com esta ideia. E este peptídeo vai ativar as células estaminais, que eu também já vou falar um pouco mais à frente dela. Então vamos lá, falando só desta questão da luz. Quando me falaram a primeira vez desta tecnologia, a luz, eu pensei, eu sabia que realmente as nossas células comunicam por biofotões. Imaginem o que é um código Morse entre as nossas células, que em vez de ser um código Morse por toques, é por luz.
Dois toques representa algo, três toques representa algo. É assim que as nossas células comunicam umas com as outras. É assim que as células organizam as nossas funções biológicas. Quando há falta de luz, vocês devem pensar que o que é que acontece? Instala-se a doença. E é simples, não há muito mecanismo à volta disto, é assim que funciona. Então, esta empresa, a LifeWave e David Schmidt, começou a pensar, ok, se as células funcionam por luz, e por isso a palavra fotobiomodulação, foto vem de luz, bio vem de biológico, modulação vem de alteração. Então, se eu maximizasse o comprimento de onda, ou seja, se eu maximizasse a luz, como é que eu faço com que a luz seja constante, contínua, forte no corpo humano? Foi isto o pensamento de David Schmidt. Então, esta tecnologia atua de forma a refletir essa luz. E eu agora vou explicar isto de forma muito simples. Todos nós já vimos um painel solar, certo? O painel solar tem nanocristais que estão virados para a luz, certo? Luz do sol. Pois este adesivo que está aqui na minha mão, vocês conseguem ver? Oi? Desculpem lá, ele faltou. Sim? Ele está impregnado numa membrana nanocristais também. E estes nanocristais eu vou colocar externamente na minha epiderme, ou seja, na minha pele, eu tiro aqui estas partezinhas, vocês estão a ver, de papel, e ele vai colar na minha pele. Pronto. Ao colar, estes nanocristais vão entrar em contato com a nossa luz, porque a nossa luz está em todo o nosso corpo. Então, o que é que vai fazer? Vai modelar o comprimento de onda, como está esta imagem aqui à vossa esquerda. Ao modelar este comprimento de onda, esta modelação simples, mas científica, vai ativar o tal peptídeo de cobre, que é o peptídeo da juventude. Ele é tão importante que hoje em dia há cremes feitos com este peptídeo, vejam bem, mas se nós temos dentro de nós, nós não temos que ir buscar fora, temos é que ativar aquilo que já existe dentro de nós. Então, este peptídeo promove a ativação das ditas células estaminais adormecidas, ajuda a regenerar as células e a reparar os tecidos, reduz a inflamação, e a inflamação é um dos fatores também de envelhecimento, ajuda a modular os genes associados à longevidade. Em conclusão, o que é que ele vai fazer? Vai melhorar a nossa capacidade de autorregeneração, a nossa vitalidade e a regeneração celular. Então, realmente, o que é que acontece? Se nós conseguirmos fazer isto, o nosso corpo começa a revitalizar, nós começamos a regenerar. Aquela questão de o stress oxidativo, ou seja, o nosso terreno biológico melhora muitíssimo. E o fator causal inicial, que é o stress, começa a dissipar-se. Agora vamos às células estaminais. Todos nós já ouvimos falar de células estaminais, desculpem, mas não seja pelo cordão umbilical dos bebês. Mas isso é a célula de um bebê. Todos nós, seres humanos, temos células estaminais. Só que o que é que se passa? Porquê é que elas estão inativas? Porque a partir dos 30 anos nós temos cerca de 50% dessas células ativas e aos 60 só temos 10% dessas células ativas. E porquê que elas só estão ativas nesta? Porque nesta altura da vida nós já temos níveis de stress super exacerbados. Por isso, vejam realmente aqui. Então, mas como é que nós mudamos isto? Todas as pessoas que eu vejo em consultório dizem-me assim, doutora Cátia, diga-nos onde é que é o botão off de desligar o stress. Eu digo, esse botão não existe, não há um botão. Há realmente uma forma de nós fazermos, há uma forma de nós melhorarmos a nossa saúde. Estas células estaminais são realmente as responsáveis pela regeneração dos nossos tecidos. Mas, como eu vos disse, elas estão inativas porque precisam do peptídeo de cobre. O peptídeo de cobre precisa ser ativado e é ativado através do X39. Vocês veem que é muito pouco o que nós temos que fazer, é colar um adesivo. Nós colamos um adesivo, o adesivo vai fazer este encaminhamento todo. O corpo humano renova cerca de 330 bilhões de células por dia, corresponde mais ou menos a 1% do nosso corpo. Vocês estão a imaginar que enquanto nós dormimos, porque a renovação solar acontece mais quando nós dormimos, o trabalho que está a ser feito dentro do nosso corpo é incrível. Se todas as nossas células renovassem com a mesma cadência, que não acontece, porque há células que renovam mais depressa, há outras que são mais lentas, têm tempos de vida diferentes, mas nós teríamos a cada 3 meses um corpo novo. Mas nós vemos que isso não acontece. Então, o que é que nós precisamos? De ativar as células estaminais. Vocês podem me perguntar, Tati, mas como é que o peptídeo de como é que o X39 funciona mesmo? Então, deixem-me-vos dizer. Está provado, há dados feitos, estudos feitos pela empresa, em que há um alívio rápido da dor. E entenda-se aqui a palavra rápido como depende corpo para corpo. E depende do quê? Da quantidade de stress oxidativo que eu tenho dentro de mim. Muitas pessoas me dizem, em mim a dor desapareceu em horas, noutra pessoa demorou dias. Depende do stress oxidativo de cada pessoa. A inflamação também reduz.
a melhoria na cicatrização, a energia aumenta e a vitalidade também, a clareza mental e, minha gente, é tão necessária esta clareza mental para tudo na nossa vida. Melhorar o desempenho na prática de exercício, mas o X39 não atua só aqui, ajuda também na recuperação mais rápida pós-exercício físico e melhora a aparência da pele. A pele é o nosso maior órgão do nosso corpo. Por isso, isto está estudado e estes são os benefícios, mas eu vou trazer aqui ainda um dado adicional que foi feito um estudo com o X39 relativamente a resultados a médio e longo prazo e aquilo que existe como evidência é nos primeiros dias são ativados 4.000 genes, nas primeiras 6 semanas ou ao final de 6 semanas há um melhor equilíbrio cerebral, há diminuição dos sintomas de transtorno pós-traumático, assim como a ansiedade e a depressão. Com 3 meses de utilização, há aumento da produção de colagênio, e o colagênio é uma proteína importantíssima no nosso corpo, primeiro para a sustentação dos nossos órgãos, também para a diminuição das nossas rugas, para o crescimento do nosso cabelo, também aumenta a integridade do sistema musculoesquelético. O que é que isto quer dizer? Toda a parte óssea e muscular. Há um estudo também, que ainda foi um estudo com uma amostragem pequena, mas já com uma incidência relevante, que há uma reversão no sistema cardiovascular. Então, na aplicação do X39 durante 6 meses, há uma reversão de 2 meses. O que é que isto nos indicia? Que realmente o nosso corpo consegue regenerar. O que é necessário? Como é que se aplica ao X39? Primeiro, retirando estas 2 películas de papel, nós colocamos numa zona do nosso corpo, preferencialmente durante o dia, enquanto estamos acordados, 12 horas depois tiramos, para quê? Para haver o processo de regeneração. É fundamental beber também 8 copos de água, porquê? Porque a água é condutora no nosso corpo. Nós somos feitos de 75% a 84% de água, ok? Quanto mais jovens nós somos, mais água nós temos no nosso corpo e é fundamental isto. E agora eu gostava de falar um bocadinho sobre, e aqui eu tinha dito no meu teaser no vídeo que eu iria falar um pouco sobre mim e sobre a minha experiência enquanto utilizadora do X39 e enquanto profissional de saúde. Então, eu comecei a utilizar o X39 no dia 27 de setembro do ano passado, estou praticamente a fazer um ano. E gostava de falar de como a LifeWave modificou a minha saúde e a minha prática clínica. Primeiro, eu considero que esta empresa está a trazer um novo conceito, um novo modelo de saúde. E porquê? Primeiro, regenerar é possível e durante anos e anos na faculdade, atenção que eu já sou um bocadinho dinossaurica, peço desculpa, porque já tirei o curso há 30 anos atrás, dizia-se que havia coisas que não, órgãos que não eram possíveis de serem regenerados. Não acredito nisso, honestamente. Por outro lado, esta empresa traz um conceito que se chama reeducar é essencial. Reeducar a nossa mentalidade, reeducar as nossas células, reeducar a nossa forma de viver, de ser e de estar. A consciência que a LifeWave me trouxe vai muito alinhada com a minha prática, ao nível da naturopatia, mas também muito alinhada com aquilo que é os princípios que eu defendo para a saúde. Então, nesta forma, eu acho que a LifeWave faz parte de um caminho integrativo, ou seja, a tecnologia, hábitos saudáveis de vida, e já me ouviram falar certamente dos 5 hábitos da saúde: respirar, hidratar, alimentar, ok? Exercício físico e dormir, mais a consciência. Termos consciência de nós, do nosso corpo, nós somos os nossos verdadeiros médicos. É importante nós percebermos o que é que se passa connosco. E por último, eu gostava de dizer aqui um bocadinho o que é que eu tenho visto em consulta, o que é que eu tenho visto com as pessoas. Então, na minha prática clínica, peço desculpa, na minha prática clínica o que eu tenho visto é que a LifeWave atua em 8 áreas de saúde. E estas 8 áreas da saúde eu tenho visto benefícios. Então, vamos lá ao primeiro benefício. Nós primeiro somos energia. Energia adensada que forma matéria. O nosso corpinho. Mas como é que eu vejo isto? Eu trabalho com uma máquina de biofeedback que avalia a energia, avalia a quantidade e a qualidade de energia das pessoas. E aquilo que eu vejo é que os utilizadores de X39 aumentam a sua energia, melhoram o seu sono. Praticamente o que eu vejo é que a vitalidade aumenta e a força vital, que para os chineses é Qi, e para outras comunidades é Qi, etc, etc. Eu vejo a força vital das pessoas a mudar. Claro que isto é muito subtil, isto não é uma coisa palpável, mas é uma coisa que as pessoas sentem também. Do ponto de vista emocional, eu vejo um aumento da vitalidade. E de que forma? Estabilidade emocional e leveza emocional. Eu vejo menos as pessoas andarem em loopings emocionais, vejo as pessoas a terem mais equilíbrio emocional. Ao nível mental, regulação neuroenergética. Neuro vem de neurónios, energética vem de energia. De que forma, perguntam vocês? Com clareza, com foco e tomada de decisões. Por isso é que eu dizia lá atrás que era muito importante as tomadas de decisões.
Do ponto de vista físico, isto é aquilo que é mais fácil de nós vermos, é a reparação celular. Eu vejo as pessoas mais ágeis, com mais movimento, com menos problemas ao nível osteoarticular, menos dores, menos alergias. Vejo também a melhoria ao nível imunitário e vejo ao nível da regeneração. Regeneração, deixem-me-vos dizer que o que eu tenho, eu quando faço uma primeira consulta, eu vejo a idade cronológica das pessoas porque elas dão acesso ao seu cartão de cidadão e vejo a idade metabólica das pessoas, que é a idade interna dos nossos órgãos. E ao longo de que as pessoas começam a aplicar o X39, eu vejo isto a aproximar-se mais, quando no início eu vejo diferenciais, e estou a falar mesmo de adolescentes, com diferenças de 20 e 30 anos, o que é super exagerado, mas eu vejo as pessoas a aproximarem estas duas idades. Ao nível relacional, o aumento da qualidade, isto chama-se biofield, eu só consigo expressar na qualidade das relações interpessoais. E quem for aos eventos da LifeWave vai ver a qualidade das relações das pessoas ao nível social. Há uma abertura social, há uma participação para o mundo, há uma sensação de pertença. As pessoas, quando vão aos eventos, pá, experimentem a ir. Eu não tenho outra coisa para dizer, é experimentem a ir e vejam a qualidade humana. Eu costumo dizer que eu nunca vi tanta gente com tanto bom caráter, no sentido de querer estar vivo, bem disposto. Eu estou a ver aqui algumas caras de pessoas que sabem aquilo que eu estou a dizer, ok? As pessoas estão ali com um propósito, querem mostrar, querem dizer: olha, eu consegui isto, e sentem uma vontade incrível de falar com outras pessoas. Do ponto de vista financeiro, eu também já vi pessoas, eu próprio também começo a referir isto, com ganhos, ou seja, há uma maior estabilidade, há uma liberdade de escolha, há um aumento e uma clareza dos ganhos. Falem com a pessoa que vos convidou para aflorar melhor este ponto, está bem que eu hoje não vou falar sobre ele, mas é importante. Não se esqueçam que o stress financeiro é uma das principais causas da destabilização da saúde das pessoas. Muitas vezes eu em consulta pergunto às pessoas: então, mas os sintomas dessa gastrite maximizaram, pioraram quando? E as pessoas muitas vezes dizem com clareza: quando eu fui despedida, quando o meu marido foi despedido, quando a renda da casa aumentou, quando eu tive esta dificuldade. Então, desde o Covid, desde 2020, isto tornou-se assim, a panágio quase constante, o stress financeiro. Por último, mas não menos importante, eu, do ponto de vista espiritual, e o que é que eu quero dizer isto? A sensação de harmonia, a sensação de propósito, a presença interior. Muitas vezes eu ouvi dizer e ouço dizer por várias pessoas aqui da LifeWave que é a responsabilidade social, ok? Nós levarmos esta mensagem a outras pessoas de bem-estar. Por isso, para terminar, isto é aquilo que eu tenho visto neste 1 ano de utilização e de prática clínica com as pessoas que eu acompanho, são estas 8 áreas. Agora, a minha pergunta para vocês é: como estaria a vossa vida se todas estas dimensões estivessem em equilíbrio? Se vocês escutassem o vosso corpo, se vocês pertencessem a uma comunidade que fala de saúde e que não fala de doença, se vocês sentissem que a vossa saúde iria começar a melhorar porque teriam menos dores, porque estariam mais disponíveis para viver, como é que seria a vossa vida? Então, eu quero dizer uma coisa: o caminho passa realmente pela regeneração do nosso corpo e por transformarmos a nossa vida. E isso vai impactar a vida de outras pessoas, sem sombra de dúvida, porque nós teremos toda a vontade de querer partilhar o que nós estamos a sentir. Nós somos mamíferos, nós somos seres humanos e nós vivemos em comunidade. Eu espero ter sido clara, suficientemente clara com este tema, ter trazido aqui luz também a este tema e que todas as pessoas possam, que estão aqui, que possam realmente olhar para o stress de uma outra forma. É um problema, mas pode e há uma solução. Então, vou interromper a minha partilha. Coisa incrível mesmo. Estava aqui, Cátia, em primeiro lugar, muito obrigado pelo teu tempo, pela sabedoria toda e por uma apresentação. Eu estava aqui a vibrar, eu não sei quanto a vocês, se calhar há pessoas aqui novas que não estão habituadas a terem uma condensação de tanta informação importante de uma maneira tão prática e tão impactante. Eu estava aqui a vibrar e já são muitas semanas, são mais de 150 semanas a ouvir este conteúdo, mas cada vez que eu vejo alguém que realmente sabe o que está a falar, é um prazer enorme, um privilégio. Já agora queria só partilhar com vocês que a apresentação de hoje ainda é mais especial, que eu não disse desde o início, porque também não é esse o objetivo, mas a doutora Cátia Batista faz anos hoje é o dia de aniversário da Cátia, e ela tirou, apesar de nós termos ao longo destes dias e semanas, tivemos inclusive para não fazer no dia de hoje, mas a Cátia diz: não, é demasiado importante e eu não consigo calar a minha voz interior quando posso ajudar. Ou seja, um dia de aniversário é extraordinário, mas quando ele inclusive pode ser partilhado com muitas pessoas, com esta bênção, eu acho que a Cátia não podia estar mais orgulhosa de poder
ter a oportunidade também de fazer o dia de aniversário, eu queria agradecer muito à Cátia, porque eu sei que isto, para além de ser um presente para ti, é um presente para todas as pessoas que te ouviram, e eu quero muito agradecer-te, porque tu vibras e tu és luz, e desde o primeiro dia que eu acho que tu abraçaste a Lifeway, mesmo com questões, tu fazes sempre questão de dizer isso, mas acho que é uma bênção para todos nós que estamos aqui. Eu acho que vocês nem imaginam o privilégio que é poder ter uma profissional como é a doutora Cátia, como temos muitos, é verdade, mas ouvir alguém que realmente vibra quando está a falar é muito impactante. Eu queria, se tu me permitires, Cátia, eu sei que temos aqui um testemunho, que é um testemunho que tu também acompanhaste, penso que do Pedro Pestana. Olha, Pedro, eu sei que estás aqui pela primeira vez, sei que isto é um Yeah. ambiente talvez não tão natural para ti, mas o que nós somos é uma comunidade de pessoas que se entusiasmam com o sucesso dos outros e que Yeah. vibram com a partilha de uma situação que pode ter melhorado. Eu sei que no teu caso, tu podes ser acompanhado pela doutora Cátia, e eu sei que também tens um caso nesta área da gestão de stress que é muito impactante. Não sei se podes Yeah. partilhar connosco, a Cátia está aqui contigo também, pode fazer perguntas ou ajudar. O palco é Sim. teu, entra quando quiseres. Ok. Olá, boa noite a todos e parabéns à Cátia. Pronto, tem sido uma pessoa que tem-me ajudado bastante e é a minha família também, não sou só eu. E no meu caso, pronto, o que se passou foi um- longos anos com um problema que eu não sabia como resolver. E antes da utilização do X39, eu acordava e não apetecia levantar da cama, não tinha energia, não tinha motivo, não tinha. A energia, tudo que estava ligado com a minha motivação, estava tudo em baixo. Levantava-me com esforço, tinha que me levantar, não é? Tinha que fazer alguma coisa, mas não tinha qualquer vontade. E foram assim meses e até anos, que umas vezes pior, outras vezes melhor, mas andei assim muito tempo. Que eu tive um caso, pronto, um bocado complicado. Eu tive uma tiroidite que me deu cabo do meu sistema nervoso e tal, pronto. E fui arrastando com a minha ansiedade durante muito tempo e, e pronto, fui até há 3 meses, quando eu comecei a tomar o X39, a coisas mudaram. E Pedro, Quando mudou eu como? Explique-nos lá o que é que aconteceu. Assim, pronto, quando eu quando usei pela primeira vez, senti logo uma diferença. Uma delas foi que o sono, teve uma alteração no sono, porque eu também dormir é muito difícil, dormir bem. Entrei logo no sono e depois comecei por sentir uma sensação de leveza. Portanto, ficar mais desperto, com mais disposição. E pronto, a seguir, depois quando comecei a utilizar diariamente o X39, já foi completamente diferente. Pronto. A minha mulher até dizia que ia telefonar para a Cátia a dizer que para eu parar de os pensos, porque eu era desde manhã até à noite, porque eu tenho uma quintazinha, não é? Que eu não parava, portanto, a fazer coisas na quinta. E então andava sempre para trás e para a frente, era de manhã até à noite. E ela às vezes dizia: pá, tens que parar de tomar tomar, não, pôr os pensos, porque, pronto, a energia, por acaso, estava muito boa e está. Pronto, eu não tenho como, há muito tempo não me sinto assim, há muito tempo. E pronto, é uma sensação boa, e como é óbvio, não é? E pronto, é assim, o dia a dia agora tem estado a ser muito mais ativo, com mais boa disposição, vejo as coisas de outra forma. E pronto, as dores ainda são muitos anos, não é? Foi muitos anos a carregar fardos, como costumo dizer. Pronto, muita asneira que eu fiz, pronto, durante muito tempo, também asneiras abusos, não é? Físicos e tudo, pronto, uma carrada de asneiras. Mas as dores ainda continuam, mas estão mais atenuadas, portanto, estão muito mais suave. Eu levanto-me já com muito mais ligeireza, não é? Antes levantava-me com muita dificuldade, com dores aqui, dores acolá, era geral, não é? E agora, não, agora levanto com muito mais, como é que dizer,
assim ligeira, portanto, com mais vontade Motivado. e motivado também. E motivado, é uma das coisas importantes. Muito bom, Pedro. Olha, Uhum. muito prazer em conhecê-lo através daqui. Eu Ah, queria dizer, obrigado. eu queria agradecer a Cátia também pelo trabalho que fez de acompanhamento, mas é engraçado que eu estava neste momento agora a ouvi-lo e estava aqui uma senhora que eu não conheço, a Isabel, que estava a dizer que é a primeira vez que está aqui, está a ouvi-lo assim, está a ouvir a Cátia e escreveu aqui que vai começar a usar amanhã, vai encomendar e Yeah, quer ter a experiência nela. Por isso eu quero dizer a yeah, todos que estão aqui hoje que é esta a importância de nós podermos partilhar e podemos yeah, estar disponíveis, porque o nosso exemplo, o nosso passo, pode abrir saúde profunda para alguém que nos ouve e que toma a decisão de, mesmo não entendendo aquilo que a Cátia falou, porque falar de cristais orgânicos, falar de yeah, fotobiomodulação, é também um ato de fé, entre aspas, é no fundo um ato de dizer assim, tem que haver uma solução para além daquela que é convencional, químicos e de fármacos yeah, e de injeções e de cremes, que é yeah. demasiado pesado para um corpo que muitas vezes está carregado de medicação que se contradiz ela própria. Okay. E a Cátia falou aqui que o corpo tem um mecanismo natural de se regular ele próprio. Temos que o libertar. Portanto, Yeah, obrigado pelo seu exemplo e, acima de tudo, espero que venha daqui a mais umas semanas ou uns yeah, meses dizer qual é ainda a yeah, evolução, porque, como viu, isto é uma yeah, evolução na utilização que tem que ser regular, diária, se yeah. possível, com água e com aqueles 5 básicos da saúde que a doutora Cátia falou muito bem, que também deve ser o nosso mantra e a nossa própria Yeah. experiência. Claro. Obrigado, Pedro, e espero vê-lo mais vezes. Eu queria Ok. agora ouvir aqui um outro testemunho que é o da Celeste, a Celeste Faure. A Celeste é um testemunho que eu acho que impacta toda a gente que a ouve. Eu penso que é a primeira vez que ela vai falar para tantas pessoas. Eu penso que o testemunho da própria Celeste pode ser um motivo para qualquer pessoa, estando aqui ou que vá ouvir a gravação, e entenda que o poder do que nós estamos a falar, quer de alívio do stress geral, celular, quer do ponto de vista de atacar outras patologias, pode ser extraordinário. Eu só queria que vocês ouvissem com atenção também a Celeste, porque eu acho que o testemunho dela pode ser muito impactante para todos. Celeste, penso que estás aí já. Celeste, Estou. boa Boa noite, como noite. estás? Tudo bem? Está tudo bem, obrigada. Olha, eu gostava que, de maneira sucinta, que eu sei que isto é sempre muito emocional, queremos falar muito Sim. de tudo aquilo que é a nossa mudança, mas eu pedia-te para que conseguires sintetizar aquilo que foi a tua experiência, o antes e o depois, o que é que sentes hoje, depois da tua recuperação, explica-nos exatamente o que é que aconteceu contigo. Sim. Então é o seguinte, eu comecei a usar o X39, vai fazer 3 meses no dia 27, e eu comecei a usar o X39, eu venho com uma depressão de 14 anos, porque fui operada a 2 aneurismas cerebrais, estava com uma depressão muito grande, a pontos de não querer sair da cama, só queria estar no quarto, chorava muito, os meus filhos e o meu marido, sem saberem porque é que eu chorava, não tinha vontade de fazer absolutamente nada, só chorava e depois tenho o, quando comecei a tomar o X39, ao fim de uma semaninha, eu comecei a sentir muito melhor a nível da depressão, para além de que começou a regular o meu sono, a sentir-me bem disposta. uh, Parece que a minha vida começou a ter mais sentido. Comecei-me a sentir diferente em casa, começaram todos a ficar muito felizes e já me consigo levantar de manhã, já me sinto bonita, preparo-me, faço as minhas coisas, já consigo ir à rua tomar café, coisa que eu não fazia mesmo. E sinto muito bem. E para além disso, eu tinha uma atrofia muscular na mão muito grande, que tinha a minha mão encolhida. Portanto, tenho este dedo assim e tinha estes dedos também encolhidos. E ao fim da terceira semana de eu começar a tomar o X39, de repente eu olho para mim e tinha os dedos esticados. Eu fiquei muito assustada e disse para o meu marido e para os meus filhos: Epá, eu tenho os dedos esticados, o que é que se está a passar aqui? E eu disse: Olha, isto é do X39. E eles, para mim, estavam céticos com o X39 e eu: Olha, afinal está a fazer efeito, tens de começar a usar. Os médicos até deram-me uma reforma, uh, uma pensão de invalidez, porque eu não conseguia comer de garfo e faca. Eu sou costureira, não conseguia cortar nada, nem passar a ferro, nem nada. Agora já consigo pegar numa tesoura, já consigo passar a ferro e já consigo esticar os dedos, menos este, porque este dedo continua assim, apesar que eu consigo levantar um bocadinho, porque os médicos dizem que este dedo, principalmente, já está morto, não tem.
o tendão, encolheu o músculo, mas hoje já conseguem abrir, já tenho esta mão, já consigo abrir e fechar os dedos, está esticadinha. Um, e estou mesmo muito feliz porque o que vocês veem neste dedo é o que estavam os outros. E eu, em 3 semanas, consegui voltar a ter a minha mão assim. Eu nem acredito, eu fartei-me de chorar porque eu não estava a acreditar que uma coisa que me tinham dito que nunca mais ia melhorar, só tinha tendência a fechar cada vez mais a mão. Epá, de repente vejo-me com a minha mão esticada, isto é de não largar mesmo o X39, é para a vida. E depois, para além da minha situação, tenho a minha irmã com fibromialgia, eu fiz questão logo de falar com ela para ela usar também. E eu fui ter com ela e dei-lhe o X39. E ela não quero, que isso não é nada, é um adesivo, sim. Também cética, eu disse: olha, utiliza porque a mim está-me a fazer bem e vai-te fazer bem a ti também. 2 dias de X39, ela manda-me um áudio e uma mensagem a dizer que nunca pensou que lhe fosse tirar as dores. Em 2 dias de uso, ela acordou e não dizia um ai. Ela diz mesmo: eu baixo-me, levanto, mexo-me e não tenho dores. Ficou super satisfeita também. Tive que deixar alguns pets para ela, que ela diz que vai comprar e vai continuar a usar. Depois tenho o meu filho com 22 anos, que tem muitas crises de ansiedade. Por acaso a doutora estava a falar do stress e isso tudo, e eu comecei a rever eu e o meu filho. E ele tem ataques fortes de ansiedade, a pontos de desmaiar e ficar com falta de ar e aquilo tudo. E eu também, dei-lhe X39, ele também não queria usar. Um dia estava bastante mal, eu peguei, fui lá, tentei acalmar e coloquei-lhe o X39. E 1 horita, mais ou menos, ele conseguiu estabilizar e adormeceu. Ele lá acreditou. De vez em quando vem-me pedir um, mas ainda não está naquela fase de dizer vou usar todos os dias. Cada vez que se vê aflito com uma crise de ansiedade, ele vem pedir o X39. Mas agora acho que já está a começar. Quando viram a minha mão, todos ficaram rendidos ao X39. E eu também estou muito feliz com o uso. E vou continuar a usar, como é óbvio, não vou deixar. Tão bom, Celeste, olha, parabéns. Estou Obrigada. muito tocado aqui pelo testemunho, acho que se encaixou que nem uma luva. Hoje em dia, que se lhe pedirem uma mãozinha, já pode dar uma mãozinha, não Já é? posso dar. Quando se dá Já uma nem mãozinha conseguia Celeste, dar um você já passo. dá. Não conseguia dar um passo bem a ninguém. Agora já consigo, é a mão direita. Olha, sabe que aquilo que mais me move, eu tive o privilégio de começar com esta tecnologia em 2022, quando não existia nada na Europa, em Portugal, ainda nem a Sim, empresa estava cá oficial do G9. E sabe que o que me mantém desde essa altura, mesmo com momentos onde tudo era difícil, porque não havia testemunhos, não havia casos, é saber que ao persistirmos naquilo que realmente faz a diferença nas pessoas, nós podemos chegar a pessoas como a Celeste, poder sim. proporcionar com a nossa decisão que o Pedro também tenha acesso à tecnologia através da doutora Cátia e através de todas as pessoas que ainda não estão na equipa da Justiça de Portugal, mas que vão estar daqui a algum tempo Sim. também com a vossa Vão ajuda. estar. E é Sim, talvez vão a estar. maior paga, a maior contribuição que podiam fazer para alguém como eu, por todos estes meses e semanas e anos de dedicação, de entrega, a criar equipas, a cuidar das pessoas e a poder ver testemunhos maravilhosos como o seu, que realmente nos enchem a alma. Portanto, obrigado pelo seu exemplo Obrigada. e tenho a certeza que nos vamos ver mais vezes, está bem? Obrigado, um Vamos sim. beijinho Muito grande para si obrigada. e para a sua Obrigada. família também. Você trouxe a família toda, porque nós estamos a dizer aqui, Celeste, que isto não reativa apenas células terminais, reativa também famílias, reativa sonhos, esperança e, acima de tudo, a vontade de viver. Você também aqui ilustrou. Bom, eu queria pedir agora a opinião da doutora Susana Marques, que está aqui ansiosa. Eu ainda queria ouvir outra vez a Cátia, que eu sei que ela está ansiosa só para dar um beijinho a todos por esta live, porque eu acho que ela merece muito, porque tirou tempo precioso da vida dela para dar também presentes a vocês, que eu acho que é a coisa mais generosa que nós podemos ter. Mas eu queria agora ouvir a doutora Susana Marques, que eu acho que ela também está desejosa de contribuir, e hoje falámos um bocadinho à tarde sobre novas coisas que ela tem em mãos. Eu queria muito ouvir, Susana, o que é que tu achaste destes testemunhos e o que é que tu achas deste tema da gestão de stress? Olá, Rui. Olá, boa noite a todos. Ansiosa não estou. Estou aqui muito impactada com a apresentação da Cátia. Amei, amei, Cátia. Vê-se primeiro parabéns. Eu já tinha dado os parabéns hoje. Já tive esse privilégio de manhã, dei-te os parabéns.
Vê-se que foi um trabalho dedicado. Parabéns, Rui, parabéns, Kátia, e sem dúvida que é isto que nós precisamos. Nós precisamos de ver pessoas que amam a tecnologia a darem de si. Precisamos de ouvir testemunhos como este. Eu estava a ouvir aqui esta senhora e pensei, bem, se os nossos governantes sabem, vão mandar toda a gente usar o X39, porque vamos retirar as pensões, porque a senhora disse que foi-lhe dada uma pensão que agora, na prática, Celeste já não precisava, porque a mão já estica. Isto é um perigo ou é uma coisa muito boa? Temos duas formas de ver isto, não é? Porque está a recuperar verdadeiramente pessoas. Em relação àquilo que trouxe hoje a Cátia falou, eu só queria dizer-vos aqui, em tom, não é de brincadeira, eu costumo dizer que, falando no stress agudo e no crónico, que é aquilo que o X39 nos ajuda tão bem a resolver, é que não nos podemos esquecer que o stress agudo salva vidas e o stress crónico tira vidas. Para mim, é a maneira como eu distingo estes dois stresses, porque o stress é necessário. O stress agudo, quando salva uma vida, é porquê? Porque se nós não reagirmos, também não vamos melhorar de muitas coisas. E na prática, como é que eu vejo que o X39 muitas vezes salva vidas? Porque nós, quando falamos em stress, não nos podemos esquecer que existem emoções. E eu sou uma pessoa que defendo muito que o ser humano, para chegar ao equilíbrio espiritual, como a Kátia falou e muito bem, que para mim é o todo, ela disse muito bem, nós somos matéria densa, mas o que nos distingue, e hoje em dia, de um perigo da inteligência artificial, é a nossa parte emocional, porque as máquinas não têm emoções e nós conseguimos diferenciar-nos de uma máquina através das emoções. Mas também são as emoções que nos ligam, ou melhor, são as emoções, algumas delas, que estão ligadas a este stress, que o X39 também resolve. Porquê? Porque, por exemplo, o medo é uma emoção primitiva, mas que nós sabemos que está associado ao stress. Ou seja, ela permite, aciona uma resposta, por exemplo, de luta e de fuga, por isso produzimos a adrenalina e o cortisol, mas isto é um stress que muitas vezes é agudo e que salva vidas, porque nós precisamos deste medo. Mas se este medo persistir e se tornar crónico, o tal stress crónico vai tirar uma vida. E isto vai acontecer com tudo, porque eu não vou aprofundar, porque a Gata já disse, mas é importante que vai acontecer com tudo na nossa vida. Quando uma coisa é naquele momento agudizante, pode salvar-nos uma vida. Se prolonga, tornando-se um stress crónico, vai tirar uma vida. E tudo isso nós vemos na raiva, na ansiedade, na preocupação, na tristeza, na culpa, na vergonha. Nós temos todas estas emoções na solidão, no isolamento. Tudo isto está ligado ao stress que nós sentimos diariamente. Porque se nós analisarmos estas emoções, acreditem que o stress crónico tem sempre estas emoções ligadas. Nós sentimos vergonha porque achamos que cometemos um erro, culpa porque não fizemos, ou seja, vergonha porque fizemos, vergonha porque não fizemos, solidão, tudo isto nos provoca ansiedade e vai então provocar esse stress crónico, a tal doença que o X39, e vou terminar por aqui, vai equilibrar. Porquê? Porque todas as nossas emoções, todas, são trabalhadas no nosso cérebro. E o X39, quando equilibra o nosso sistema nervoso central, quando produz o hormônio, por exemplo, da felicidade, vai equilibrar todas estas emoções. Por isso, nós temos pessoas que nos dizem que ficam menos ansiosas, se a pessoa fica mais bem disposta, mais feliz, vai diminuir a preocupação. Se a pessoa fica menos triste, porque quando está triste,
e tem stress prolongado, tem mais cortisol. Se baixa esse cortisol, a tristeza vai embora, mas a dor também vai embora. Portanto, tudo aquilo que nós ouvimos dizer, que é o que acabamos agora de ouvir nestes dois testemunhos, é provocado pelo equilíbrio que o X39 faz no nosso corpo, porque ele tem uma atuação sistémica. Depois, e encerro por aqui, cabe a nós trabalhar o quê? As emoções que amortecem o nosso stress. Pelo menos o nosso stress crónico, que é aquele que tira vidas. Porque o agudo muitas vezes salva vidas. E quais são essas emoções? Realmente, aquilo que a Kátia disse, uma comunidade como a da LifeWave, onde existe o amor, onde existe a confiança, onde existe a gratidão, compaixão. Eu acho que tudo isto que a comunidade do X39 nos dá permite o equilíbrio do nosso sistema nervoso e vai então reduzir o cortisol, aumentar o quê, meus amores? A oxitocina, a hormona da felicidade, do amor, serotonina, dopamina. Portanto, precisamos de usar diariamente o X39. Beijinho mais uma vez à Kátia e muitos parabéns pela apresentação. Uau! Eu não queria adjetivar demasiado hoje a apresentação, mas eu quero dizer para quem está aqui ao vivo, isto é como ir a um concerto da banda que vocês amam de coração e estar presente na primeira fila ou assistir ao final da Liga dos Campeões. Estou-me a sentir exatamente na mesma, porque foi tão bonito aquilo que a Susana acabou de dizer, que é nós temos ferramentas que nos ajudam a gerir este stress. E esta gestão das emoções, se vocês procurarem em vocês como gerir melhor as emoções, vocês têm uma ferramenta absolutamente extraordinária. E ela falou de uma palavra que é exatamente o contraponto, os amortecedores, o suporte que nos permite, e a comunidade que a Susana falou, é uma das maiores apostas que nós fazemos em conjunto. Ninguém consegue ficar de fora e ninguém é superior a ninguém na gestão de uma comunidade. Todos nós fazemos falta e todos nós somos importantes para os outros. E, de facto, há um sentimento muito grande que nós, se conseguirmos compreender aquilo que a Kátia falou hoje, da gestão do stress, as causas e as ferramentas que nós temos, os princípios, e também os princípios de vida, não é? Os cinco básicos e a gestão toda que nós temos à nossa volta, ladeado com esta nota absolutamente elevada da Susana, temos aqui ferramentas que nos podem ajudar a ter uma vida tão mais prolongada, tão mais bonita, tão muito mais leve e suave. E é essa que tem sido a minha aposta durante estes anos. Ainda bem que nos juntamos. Mas hoje eu também queria juntar aqui um testemunho extra, que é de uma pessoa que eu gosto muito e de uma pessoa que eu acho que a comunidade toda respeita e gosta de ouvir, que é do Manel Martins. O Manel Martins é alguém que nos habituou a surpreender com as emoções dele, porque para além da patologia que ele padeceu, que passou, que ainda hoje enfrenta, porque nunca é fácil passar por um tumor pesado e é muito agressivo, também é alguém que nos habituou a saber que a gestão das suas próprias emoções é um bálsamo para quem está à volta dele. Eu acho que é uma pessoa muito mestra nisso, mas há uma coisa que eu queria hoje perguntar também ao Manel, que ele não fala muito, que é o precursor do tumor que ele teve. Eu sei que o stress acumulado da vida profissional que ele teve pode ter contribuído também para algumas patologias. Eu gostava de falar um bocadinho com o Manel sobre isso, exatamente sobre aquilo que às vezes precede aquilo que é o stress crónico que depois provoca as patologias todas que nós conhecemos. Eu acho que o Manel pode ser a pessoa ideal para nos dar aqui estas chaves, Manel. Olá, Rui, boa noite. Estás aí, Manel? Boa noite a Estás todos. aqui. Um Antes de abraço, meu mais, amigo. dar os parabéns à doutora Cátia, não sabia que era o aniversário dela. Não é todos os dias que se faz 30 anos, não é? Fantástico, muitos parabéns. E, 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 hum, e dar-lhes parabéns também pela excelente apresentação que nos brindou aqui a todos, porque foi realmente extraordinário. E é sempre importante porque a comunicação fácil e acessível é o mais importante para que as pessoas entendam realmente que esta tecnologia é impressionante e que eu também experienciei em 2023. E naturalmente que o passar por dois cancros no intestino e no pulmão, hoje eu sei perfeitamente porque é que eu tive, porque é que me surgiu um cancro, não é? Porque óbvio que todos os stresses que eu passei em termos empresariais, em termos de negócios, tudo isso é um acumular que vai estando dentro do nosso organismo e que a partir do momento para outro despoleta e surgem estes problemas
efetivamente, eu hoje, sinceramente, eu olho a quantidade de gente hoje, o mundo hoje é tão dinâmico, tão estressado todos os dias. Hoje vemos cada vez mais pessoas jovens a desaparecer, não é? E dizemos, olha, era tão novo, era depois, e nós nunca sabemos o que é que vai lá dentro das pessoas. E, hoje o X39 é efetivamente uma dádiva que apareceu e que a partir do momento em que eu comecei a usar esta tecnologia foi impressionante o que eu comecei a sentir no meu organismo, dado é que nunca deixei de usar desde agosto de 2023 que eu faço, portanto já vai há mais de 2 anos que eu uso e vou continuar a usar naturalmente para o resto da minha vida, né? Ok, é um pouco isso. Entendi. Ou seja, Manel, o que nos estás a dizer é que passaste uma fase da tua vida onde sentiste, hoje, analisando para trás, que a incapacidade de gerir, às vezes até reconhecer o stress crónico, a doutora Sônia falou do stress Exato. agudo, nos pode salvar, e do stress crónico, como sendo coisas diferentes. Aquilo que se passou contigo não é muito diferente do que se passa, eu diria quase, eu não quero generalizar, mas eu diria a esmagadora maioria dos profissionais, que inclusive podem fazer coisas que são muito pressionantes em determinados momentos e que nós não conseguimos, como diria a Susana Marques, a doutora Susana Marques, ter ainda o reconhecimento e as ferramentas para gerir e para lidar com esse stress. Portanto, o que estás a dizer aqui é que o stress, se não for domado, se não for encarado, pode depois degenerar em patologias complicadas como aquelas que tu passaste agora. Absolutamente, sem dúvida. E estou completamente de acordo quando a doutora Cátia disse aqui uma frase que eu até tomei nota, que o stress financeiro é naturalmente uma das maiores causas de problemas de saúde hoje nas pessoas, sem dúvida, não é? E hoje, eh, eh, infelizmente, a grande maioria das pessoas tem esse problema financeiro e causa um stress enorme, não é? E efetivamente nós temos aqui o melhor de dois mundos. Temos aquilo que é bom para a saúde física, financeira, naturalmente, para quem quiser e para quem naturalmente, porque não há muito como não o fazer. Quando nós pensamos a tecnologia e percebemos por que não partilhar, não é? Porque é que eu não vou passar isto, porque é que eu não vou levar isto a outras pessoas? Se não fizer, é ser egoísta. Eu digo isto, não é? Se eu não o faço, sou egoísta, quero guardá-lo só para mim. E não pode. Nós temos que levar isto a toda a gente tem que conhecer esta incrível descoberta, que eu costumo dizer sempre, é a primeira vez na existência humana que estamos a fazer alterações bioquímicas no nosso corpo, com a nossa própria luz, não é? Que é uma coisa incrível. E naturalmente que isso tem que ser passado, como é óbvio, não é? E, e Sem parabéns, dúvida. porque tivemos aqui uma sessão fantástica e eu penso que quem está cá hoje saiu daqui mais, mais, mais rico em informação, em boa informação, e isso é importante. Cada dia que passa, termos essa noção que estamos no bom caminho. Sem dúvida, Manela. Olha, agradeço-te muito o teu tempo, esse bocadinho também da tua disponibilidade. Que já agora aviso para todos que quem fala aqui é um profissional que tira do seu próprio tempo para poder contribuir para a riqueza do grupo, isso é que é, para mim, de assinalar e importante. Queria também dizer que às vezes eu penso, Manel, estavas a falar de uma coisa muito importante, que é a abundância também na parte financeira. Eu sou professor de economia, sou economista por formação, trabalhei sempre em empresas, sou licenciado por uma empresa de uma gestão, uma universidade de economia, e eu digo às vezes, porque é que Deus, eu acredito, sou muito crente, porque é que Deus me deu a mim esta oportunidade de começar ainda, quando não havia nada em Portugal, ainda em setembro de 2022, quando podia ter dado às mãos de um médico ou de um profissional de saúde. E às vezes eu penso que a linguagem de Deus é abundância. Em todas as suas formas, também financeira, porque, como tu disseste bem, e a Cátia, penso que queria até perguntar isso à doutora Cátia, está comprovado que o stress financeiro é a maior causa e o maior precursor das doenças mais graves que nós temos hoje em dia. Há pessoas que tiram a própria vida porque não conseguem lidar com o stress financeiro. Quando há apertos financeiros complicados e crises mundiais, há muita gente cujo stress os apanha, não diria desprevenidos, mas é tão intenso, tão agudo que as pessoas preferem não viver. Deve ser a coisa mais horrível que se pode experienciar, não consigo sequer imaginar. Mas a verdade é que se foi dada esta oportunidade às mãos de uma pessoa de economia, é porque a abundância verdadeira também vem na forma financeira, na forma como nós nos sentimos livres quando somos abundantes. Eu hoje falava com uma nova brand partner que abraçou pela tecnologia e dizia, Miguel, eu acho que isto me vai dar independência também financeira que eu procurava. E eu digo isto com muita alegria porque eu senti logo um ar saudável nela, leve. E quando nós proporcionamos também liberdade financeira aos outros, há uma série de stress e fatores de pressão que não digo que desapareçam, mas são imediatamente domados ou que são controlados. E eu gostava, inclusive, até de pedir aqui à Cátia para nos falar um bocadinho sobre isto, que é, afinal,
de todos estes níveis de stress, há vários precursores e há vários níveis de stress ou objetos de stress. E eu acho que, aliás, faço aqui o desafio à Kátia, eu acho que este tema é tão relevante, nomeadamente para mim, o stress financeiro, porque lido com muitas pessoas a quem ajuda a passar para outra fase, também na parte de lidar com o stress financeiro e com a gestão financeira, que eu gostava que a Kátia nos explicasse aqui um bocadinho que áreas são estas e até desafiá-la a fazermos, quem sabe noutra plataforma, uma série de abordagens do stress nas suas várias analogias ou vários tipos de área, porque eu acho que é importante percebermos todos, se ajudarmos alguém a gerir o seu stress, estamos a dar-se de saúde e estamos a elevar a sua condição e se calhar, como disse o Manel, poder também ter a oportunidade de trabalhar connosco pode ser uma das maiores bênçãos que podemos dar a alguém. Verdade, Cátia? É isso mesmo. Olha, deixa-me só aproveitar este momento para agradecer. Eu já escrevi no chat, mas eu sei que nem toda a gente vê. Muito grata a todos vocês pelas vossas parabenizações. Eu já me emocionei, ok? Passar o meu dia de anos com 148 pessoas ou 170, como eu já vi aqui, foi a primeira vez na minha vida, em 48 anos de vida, por isso, muito grata a todos vocês pelo vosso tempo. Isto sim faz de mim uma pessoa mais rica. Em concreto, relativamente à tua pergunta, eu desde 2020 vejo-me pessoas com muito stress financeiro e com muita agudização. E aquilo que o Manuel Martins diz, sim, é uma realidade. Eu vi muitas pessoas com cancro, os índices neste momento estão elevadíssimos em gente muito jovem, ok? E com situações já bastante complexas, que o fator financeiro atua aqui com duas formas. Primeiro, quem não tem e depois quem que se quer tratar e também não tem, percebem? Por isso, temos estas duas situações e estas duas realidades. Eu diria que os níveis de stress, e eu tenho estudado muito esta problemática, dividem-se em 7 níveis. Temos o físico, o mental, o emocional, o relacional, e o relacional aqui estou a falar relações e ao nível familiar, cônjuge, etc. Depois temos o stress social, o stress laboral e o stress financeiro. São os 7 níveis de stress. Sim, eu acho que é um tema que deve ser explorado, porque todos estes níveis levam àquilo que eu estive a expor hoje. Eu não quis entrar por estes níveis, mas falei só do stress agudo e do stress crónico. O stress agudo, como a doutora Susana disse, é assim, pontualmente ele pode realmente salvar a nossa vida, a questão é que está a deixar de ser pontualmente. E esse é que se começa a tornar preocupante. Rui, eu aceito o teu desafio, ok, numa outra plataforma falarmos sobre isto, até porque eu tenho estudado muito este tema e não há consulta. Eu acho que a semana passada comentei com o Rui até, que cada consulta dizia stress conjugal, depois a outra dizia stress financeiro, depois a outra dizia stress laboral. E eu dizia, mas não há dia hoje, não há uma consulta que eu não dê, venham as crianças até mim, por favor. Até que chegam as crianças e o que acontece? Stress de entrada na escola. E eu disse: pronto, hoje é o dia do stress, não vale a pena mudarmos isto. De facto, está a ser com níveis muito preocupantes. Vamos olhar para isto de uma outra forma. A LifeWave pode nos ajudar a vários níveis. Acho que fazermos aqui um trabalho concertado, quem é economista trata ao nível das finanças, que não é a minha área, mas que eu levo, e a doutora Susana certamente também a ouviu isto nas consultas, como muitos profissionais o ouvimos nestas consultas, e cabe-nos a nós olhar para isto de forma integral. Eu acho é que a LifeWave atua na nossa saúde integral. E quem está aqui como convidado pode não estar a perceber muito bem, mas de que forma é que isso é assim? Falem com quem vos convidou, que a pessoa pode vos dar exemplos mais concretos. Porque de facto, se nós virmos isto de uma forma mais integral, mais holística, vão ver que há aqui muitas respostas que podem realmente ajudar. Uau! Então, olha, está aceito o desafio, vamos ver como é que o pomos para a frente. Viram? Isto foi tão indireto, Manel, que a Cátia não teve outra forma se não aceitar, não é? Isto é o que faz o poder de um direto e o que faz o poder de um propósito. Atenção, que o propósito é ajudar as pessoas nestes níveis todos. Eu próprio estou muito curioso para perceber os níveis aprofundados, porque há muitos estudos, há muita ciência por trás disto. Queria dizer a todos que nós, quando preparamos as quartas-feiras e quando eu sou responsável, há sempre muito estudo por trás. Há sempre muita análise, há sempre muita troca de opiniões entre mim, a Cátia, o Dr. Otávio Melo, a Susana Marques, enfim, os profissionais de saúde que estão normalmente no núcleo que eu consigo acompanhar, que é uma honra poder aprender também com eles. O meu papel é conduzir e dar alguma dinâmica para poder integrar todo este conhecimento, mas há muito estudo sempre, e há inclusive trocas de impressões entre nós, qual é a opinião, quais são os testemunhos que fazem mais sentido. Portanto, há muitas horas investidas nesta preparação e, portanto, eu queria que vocês todos sentissem, quer está aqui agora, quem está agora na primeira fila ao vivo, quem está a ver a gravação, que sintam que há sempre um trabalho aturado e profundo dos profissionais para poder dar a maior garantia de segurança e de solidez desta tecnologia, que para alguns de vocês é tão nova que vocês vão ter a mesma expressão como eu tive no início, que é, como é que é possível
um patch e uma película fazer tanta coisa. Mas a verdade é que os profissionais de saúde que nós temos de nível tão elevado explicam muito bem isto, inclusive o Dr. David Schmidt, que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de se cruzar e alguns vão ter a oportunidade de conhecer, também explica isto também de uma forma que eu acho que é extraordinária e que eu vou tentar também passar no final aqui um vídeo do Dr. David Schmidt para ele explicar pela voz dele como é que ele chegou à fórmula, porque eu acho que é inspirador perceber como é que um homem dedicou uma vida inteira nesta tecnologia que hoje nós podemos ser abençoados, ser um dos mercados abertos. Reparem que a Europa abriu há muito pouco tempo, há muito poucas pessoas que sabem ainda, portanto nós somos dos poucos ainda que se têm o privilégio de conhecer, ainda estamos a abrir alguns núcleos pelo país e enfim, está tudo praticamente por fazer, como também a oportunidade de sermos mais de 8 bilhões de seres humanos, todos com células a precisarem de recuperação e células terminais têm que ser reativadas. Imaginem a oportunidade que vocês têm de partilhar com alguém isto. Por isso eu digo, se tem alguém que possa beneficiar com algum testemunho destes, ou que possa beneficiar com a explicação da doutora Cátia, da doutora Susana, de Manuel Martins, de toda a gente que falou, da minha visão também, partilhem a gravação, pois ela vai estar disponível e, portanto, eu espero que vocês consigam partilhar a bênção, porque é exatamente nesta partilha que nós nos alicerçamos. Queria só fazer um reforço final, que é, todos os testemunhos têm impacto. A vossa história, alguns de vocês estão aqui, são brand partners, acham que não têm um testemunho com tanto impacto como ouviram agora da Celeste, ou como ouviram do Pedro, ou como ouviram da doutora Cátia. Não, a vossa história é a história mais importante para a vossa transformação e a história que pode ligar às outras pessoas. Muitas vezes nós, por receio, por não saber, desvalorizamos a nossa história porque foi só uma dor de cabeça que desapareceu ou uma dor na anca que já não é tão forte. Não. Cada pessoa tem uma atuação diferente com o X-T9, uma tecnologia que atua em todos de forma diferente, de acordo com o vosso próprio terreno, de acordo com a vossa saúde, com a vossa idade e inclusive com coisas como a água que bebem, o descanso que têm e o estilo de vida que também podem ter. Portanto, deem também a oportunidade a uma coisa importante, deixem que o X-T9 atue em vocês. Eu já vi milagres a acontecer numa hora, com patologias como a depressão profunda que só conseguiu realmente ser levada a sério passado 10 meses. Portanto, deem-se a vocês próprios a oportunidade de terem a bênção de poder terem células terminais reativadas e poderem sentir esta tecnologia também atuar. Bom, eu acho que a menção de hoje está feita. Cátia, Susana, Manel, Pedro, Celeste, muito obrigado pela vossa contribuição. Fico mesmo orgulhoso de poder assistir aqui em primeiro lugar, em primeira fila e ver. Ainda continuamos com tanto por fazer, com tantas pessoas para tocar, que é quase uma missão irrecusável poder fazer parte da linha da frente. Mais uma vez, Cátia, parabéns. Não são 30 anos, mas são quase 30 anos. Se não são 30 anos, são 30 anos solares, não tenho dúvida nenhuma. Faço questão que tu possas partilhar com esse brilho cada vez mais e obrigado já agora por poderes também tirar do teu tempo hoje no dia. Um abraço a todos e vemos muito em breve no próximo vídeo.